A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Face Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título Proteção contra a Inveja. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo bíblico deste trimestre, o qual nós estamos comentando Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje chegamos na lição de número 11 e estaremos comentando proteção contra a inveja. Então, nesta lição, nós vamos tratar de um assunto que na Bíblia Sagrada ele é retratado justamente como uma obra da carne, ou seja, algo que foi colocado no ser humano, vamos dizer assim, que foi desenvolvido pelo ser humano a partir da sua queda no Éden. Ou seja, então tudo isso que o homem vem a ter de inveja é justamente uma obra da carne, da sua natureza caída. Então, nesta lição, nós vamos comentar alguns versículos do livro de Provérbios, principalmente ali no capítulo 23 e 24 de Provérbios. Versículos estes que estão abarcados nestes dois capítulos, que vai justamente nos aconselhar a não desenvolver esse vício, né, que é chamado aqui, o autor vai chamar o vício da inveja, por aqueles que vivem uma vida dissoluta, né, e nem pelos que andam por caminho de violência. Então, aqui nós vamos ver que o hedonismo e a violência, ela mostram-se como as duas combinações que são absolutamente prejudiciais para a vida do crente ou do cristão. Então, a inveja ela pode causar diversos males, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. E também iremos ver que esse vício, assim como toda obra da carne, tem como causa o pecado original. E depois nós vamos ver que os males da inveja como consequência concreta de nossa condição caída. Então vamos adentrar no primeiro tópico da lição. O autor vai falar sobre um conselho contra a inveja. A inveja, ela adoece o corpo. Neste ponto aqui, ele vai citar um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 14. Ele vai tomar esse texto como base para trazer justamente esses ensinamentos para cada um de nós. Então, neste texto aqui, nós vemos que o coração invejoso, ou seja, aquela pessoa que tem inveja, que nós falamos em lições introdutórias dessa lição, a lição 1, lição 2, que falamos que quando o autor bíblico está tratando justamente do coração, está tratando daquilo que está no interior do homem, ou seja, dos anseios da sua alma, dos seus desejos, seus sentimentos, suas vontades. Então, tudo isso está envolto justamente na palavra coração. Então, quando nós falamos do coração invejoso, nós estamos falando da pessoa. Então o coração invejoso, ele não consegue se relacionar com o próximo de maneira desinteressada, justamente pelo simples fato de não ter o prazer em estar com o próximo. Então, o coração invejoso, meu irmão, ele distorce as coisas, ele faz questão de estimular o mau entendimento, ele alegra-se com a queda, ele alegra-se com o mal do outro. Então, por isso, o coração do invejoso, ele é adoecido, porque é o que a Bíblia fala, que a inveja, ela adoece o corpo. E o livro de Provérbios, ele vai nos mostrar que um coração sábio, ele traz vida, ele traz saúde ao corpo, mas um coração cheio de inveja cultiva a doença, porque ele faz com que o corpo fique doente, prejudicando justamente o corpo significativamente. Então, neste ponto aqui que o autor vai falar justamente que a inveja adoece o corpo, é justamente por isso. A pessoa que tem esse vício em si, que tem esse mal dentro do seu ser, ou seja, que não se libertou dessa maledicência da inveja, é uma pessoa que tem a alma doente, é uma pessoa que não tem saúde espiritual, e isso pode até afetar, como o autor bíblico aqui vai mostrar, que ela adoece o corpo, a natureza física de cada um de nós. Então, muitas vezes as pessoas têm algum tipo de doença e não sabem qual a causa, qual o motivo. É claro que aqui nós não estamos dizendo que toda doença ela advenha do pecado, do erro, não, mas aqui nós estamos dizendo que existem doenças que a causa dela pode ser a inveja, porque a inveja, ela adoece o corpo. O segundo ponto vai falar que não tenha inveja do pecador. Aqui já vai justamente entrar nos textos do que está
na nossa lição, né, o capítulo 23 de Provérbios e 24, e no capítulo vai mostrar justamente que o conselho que o sábio vai dar para o jovem é justamente a não ter inveja da vida dos pecadores, ou seja, você vai olhar a vida de pecador e você não tem que ter inveja da vida que ele leva, pelo contrário, o sábio ele tem que estimular o jovem, ele estimula o jovem justamente a, no lugar de ter inveja dos pecadores, a mergulhar no temor do Senhor. E isso de maneira permanente, porque é um caminho seguro para o futuro, justamente em que a esperança não será frustrada. E a consequência disso é que o jovem ele vai ter sabedoria, ele vai perseverar no caminho certo, ele vai ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado em bebida, em comida, isto é, de quem pensa que a vida é resumida justamente nos prazeres e nos deleitos. Então, o estilo de vida sem moderação é um caminho intenso para a miséria. E o sábio está justamente ensinando que o jovem não precisa ter inveja de um estilo de vida como esse. Então, este ponto aqui que fala que não é para ter inveja do pecador, é justamente por isso que ele não deve ter inveja, porque as pessoas, na perspectiva humana, acham e entendem que o pecador que está ali fazendo coisas erradas, nos deleites da vida, ele está com a vida de vento a popa, como na verdade não está, porque o autor aqui bíblico mostra que o crente sábio, o homem fiel ao Senhor, ele vai mergulhar justamente no temor do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. E encerrando esse primeiro ponto, o autor vai falar sobre não tenha inveja da pessoa violenta. Aqui é justamente o que está retratado no capítulo 24 de Provérbios, que se encontra no mesmo contexto do capítulo 23. É justamente uma exortação a não termos inveja de pessoas perversas. E o autor bíblico aqui ele vai mostrar justamente no capítulo 24 que não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então, este ponto aqui, o autor está retratando justamente, mostrando aqui essa palavra rapina que aparece no versículo 2 de Provérbio 24 e traz consigo justamente esse significado de roubo, extorsões, que é seguida de violência. Então, meu irmão, aqui está justamente uma condenação bem clara em relação à prática da violência. Então, a pessoa que tem o perfil violento, a Bíblia está nos alertando aqui a não termos inveja dessas pessoas. Por quê? Porque eles têm o seu fim, meu irmão, e o seu fim é o fim de tristeza, de lamentação e de choro, é óbvio, se não converterem-se ao Senhor. Então, o sábio aqui em Provérbios 24, ele vai falar que não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Não é nem inveja, não é nem para ter inveja deles e nem para estar com eles. Então aqui está mostrando justamente a prudência. O tópico 2, o autor vai falar o que é o vício da inveja, o conceito. Então, a etimologia da palavra, obviamente, ela nos ensina muito a respeito de seu significado. E a palavra inveja, ela deriva de uma palavra latina, invidere, que significa dentro de ou olhar. Então, a carga semântica que a palavra vai trazer tem justamente com o olhar que adentra o outro ser humano. Então, a versão mais popular dessa carga semântica ela pode ser conhecida a partir das seguintes expressões, como nós ouvimos: mal olhado, é olho grande, etc. Então, essa é a ideia de recusar ver no outro a qualidade que não se tem. Então, isso é o que é inveja. E nos textos de Provérbios que nós estamos estudando, o sábio, né, vai estimular-nos a não termos inveja de quem pratica o mal, como nós falamos. E em relação de quem pratica o bem, podemos ter inveja. A inveja, meu irmão, geralmente ela desperta ambição a respeito das qualidades ou das conquistas dos outros. A inveja ela é um vício da natureza interior e por isso de fácil dissimulação e fingimento, porque a pessoa pode transparecer e pode fingir
atingir mais com o coração de inveja naquelas pessoas. Então, quem pode ter inveja? Tanto aqueles que praticam o mal, mas também aqueles que praticam bem. Muitas vezes eles são mordidos pelo bichinho da inveja. Então, a inveja é, portanto, uma obra do pior instinto humano, porque está no seu interior, pois faz com que a pessoa compare-se sempre com o outro, focando sempre as suas fragilidades. Então, a Bíblia, dessa forma, apresenta a história do primeiro homicídio no mundo, ou seja, Caim e Abel, porque tudo começou por causa da inveja, que vai entrar já no segundo ponto, vai falar sobre a inveja gera ódio, que é justamente retratando a história aqui de Caim e Abel, onde se deu o primeiro assassinato sobre a face da terra, que tudo começou por inveja também. O autor vai retratar disso aqui neste ponto aqui, mostrando que por causa da inveja, né, o invejoso ele começa agora a odiar o outro, podendo chegar ao ponto de, segundo as suas possibilidades, planejar uma série de sabotagem contra outra pessoa. Então, o que nós vemos aqui, que temos a entender aqui, se a inveja ela não for tratada, se a inveja ela não for erradicada da vida do homem que serve a Deus, isso vai gerar ódio. E o ódio sendo gerado vai gerar consequências muitas vezes prejudiciais à pessoa que está sofrendo o ato ali, bem como a pessoa que praticar, porque ela vai perder a sua unidade, a sua comunhão para com Deus. Então, isso que nós temos que entender é justamente que a inveja ela nasceu do pecado original, porque quando o homem peca pela primeira vez, todos os males que vêm sobre a sua vida é sempre uma deturpação das coisas boas que Deus fez, porque o pecado ele desvirtua o homem para que o homem ande por caminhos que venha deturpar aquilo que Deus fez. E uma coisa clara que nós vamos ver é justamente que o Pierre Pierre, ele escreve, né, ele fala que a deturpação desses instintos e faculdades dada por Deus que forma a base do pecado. Então é tudo que causa essa deturpação dos nossos instintos, das nossas faculdades, que foi dado por Deus, tudo isso vem por causa do pecado. Então, ele vai falar que, por exemplo, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja e a ira são justamente deturpações do instinto de autopreservação. O ser humano ele foi criado com o instinto de autopreservação, mas a natureza caída justamente fez deturpações quanto àquilo que foi inserido no ser humano. Ou seja, o ser humano tem uma autopreservação? Tem. Mas o egoísmo, a irritabilidade e a inveja e a ira são justamente deturpações disso que Deus colocou no ser humano. O roubo, a cobiça são o quê? São perversões do instinto da aquisição. A impureza é a perversão do instinto de reprodução, que foi Deus que mandou que o homem multiplicasse e crescesse por vossa terra, ou seja, de reproduzir. Mas a imoralidade é justamente a deturpação daquilo que Deus fez bom. A tirania, a arrogância, a injustiça e a implicância, ela representam abuso justamente do instinto de domínio, que Deus criou o homem para dominar a terra, mas quando o homem peca, a tirania entra, a arrogância, a injustiça, a implicância, é justamente uma deturpação do instinto de domínio. Então, assim, o que nós vemos aqui é que o pecado, fundamentalmente, né, é o abuso ou a deturpação das forças com que Deus nos dotou. Então, aquilo que Deus dotou o homem, quando ele é deturpado, é justamente o que gera aquilo que nós chamamos de obras da carne. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que a inveja é uma deturpação da autopreservação, bem como desvirtuamento da forma de amar o próximo. O autor encerra esse tópico falando que há vários textos, né, no Novo Testamento que abordam a respeito da inveja e mostram-no como uma obra da carne. Aqui o autor está falando sobre o autoexame contra a inveja. Tiago escreve em Tiago 3,14, ele fala: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Aqui está mostrando justamente que o texto do Novo Testamento vai nos mostrar que a inveja, ela retrata, ela mostra-se como uma obra da carne. E Tiago prossegue falando justamente que deixa claro que esse vício ele tem como responsável o diabo, né? Pois onde há inveja, o espírito faccioso, ali a paternidade, obviamente, é o diabo. Então, o que nós temos que entender é justamente buscar e fazer esse autoexame na nossa vida para que o Senhor venha a nos libertar.
tratar se nós estamos sendo afetados por esse vício, por essa obra da carne chamada inveja. Caminhando para o último tópico, tu vai falar sobre protegendo-se contra a inveja. E um dos principais propósitos da sabedoria de provérbio é justamente fazer com que o jovem tenha prazer em buscar o bem, que tenha prazer em buscar a justiça, a piedade na vida, e ao mesmo tempo desprezar o ódio, o estilo, né, da maldade, da injustiça, da impiedade. Então, uma das melhores formas justamente de nós vier a proteger-nos contra o vício da inveja é conhecermos justamente a potencialidade do mal que este vício pode causar, além de algumas atitudes que podemos tomar em Deus, então, sob o domínio do Espírito Santo, com o objetivo de superá-lo. Então, em primeiro lugar, a inveja ela causa males àqueles que a cultivam. Nós já falamos sobre isso e a Bíblia nos fala, né, que o coração do invejoso adoece o corpo. Então, em primeiro lugar, a inveja ela causa males àquele a que a cultiva. E muitas vezes as pessoas criam, né, fantasia na mente, debilita a vontade de não agir precipitadamente, deforma o caráter de alguém. Então, meu irmão, tudo isso desencadeia, né, diversos problemas que muitas vezes vêm ser de ordem espiritual e emocional. Então, nós temos que entender que a inveja, em primeiro lugar, ela causa males àquele que a cultiva. Em segundo lugar, meu irmão, tudo que está desmoronando dentro acaba explodindo para fora, porque a inveja é interior, dentro do interior do homem. Mas se isso está sendo alimentado, está fazendo me desmoronar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, isso vai transparecer, isso vai vir para fora. Então a inveja faz com que a relação com o outro se torne impossível, então a comunicação se torna prejudicada. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais ver a outra como próximo, como companheiro, como um colega de trabalho, um amigo, não consegue. Por quê? Porque está com o coração cheio de inveja. Então, é possível vencer a inveja. O que nós temos que entender aqui, esse ponto aqui, que protegendo-se contra a inveja, é justamente entender o que a inveja pode causar, mas nós temos sim a capacidade de vencer a inveja, mas não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então nós devemos usar justamente as armas espirituais que foram otorgadas por Deus e que são apresentadas na Bíblia, ou seja, na palavra de Deus, para enfrentarmos e vencermos e nos protegermos da inveja. E o primeiro passo é justamente reconhecermos o problema e chamá-lo pelo nome. É saber, por isso a Bíblia fala que o salmista ele fala, né? Sonda-me, ó Deus, ou seja, ele pede para Deus sondar a ele e conhecer o seu coração. E se Deus vê nele algum caminho mal, guie justamente pelo caminho certo. Então, que nós venhamos a convidar o Senhor para sondar o nosso coração, sondar a nossa vida, sondar o nosso ser, para ver se há algo de errado na nossa vida, e muitas vezes nós sabemos que tem e não queremos confessar. Então, quando nós reconhecemos e sabemos que temos um mal dentro do nosso ser, nós confessamos ao Senhor e pedimos auxílio ao Senhor, porque Ele está para nos ajudar e nos guiar pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Mas não basta apenas a gente se conscientizar a respeito do problema. Não, não. Nós dizemos anteriormente, né, que teríamos de levar em conta justamente que a inveja é um impulso pecaminoso da alma, porque faz parte da natureza caída do homem. Então, da mesma forma também, nós devemos levar em conta que o amor é a virtude do Espírito, justamente que vai se contrapor à inveja. Então, o amor ele vai fazer com que venhamos a nos proteger, a nos libertar de um espírito invejoso, de um coração invejoso, daquilo que venha prejudicar a nossa vida espiritual para com Deus e o nosso relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, a gente tem que entender por quê? Porque o amor, mesmo, ele supera todas essas coisas. Por isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve, ele fala que o amor é paciente, ele é bondoso, ele não arde em ciúme, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, ele não busca os seus interesses, não se irrita, né? Não se ressente do mal. Então o amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. Então, o amor, que é a base do cristianismo, não é? No cristianismo, o crente ele é conhecido justamente pelo amor que ele tem pelos outros. Jesus que falou sobre isso, olha, eu vou dar um novo mandamento a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei você. E nisso é que o mundo vai conhecer que verdadeiramente vocês são meus discípulos. Então, o amor é o antídoto mais eficaz contra esse pecado da carne chamado inveja. Então, meu irmão, quem ama, semeia no espírito. Quem ama está justamente recolhendo da Bíblia um sentimento virtuoso que contradita frontalmente a inveja. Então, conscientizando-se do problema do pecado, nós podemos lançar mão desse fruto do espírito, que é o oposto à inveja. Então, consciente do problema do pecado e cultivando grande admiração pelo fruto do espírito, que se chama amor, nós podemos agir de maneira diferente, segundo a direção do Espírito Santo. Então, isso é o amor que nos faz pensar e nos faz fazer bem ao outro como uma ordenança divina. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 11 e nessa lição comentamos o tema proteção contra a inveja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.